eu te convido a abrir a sua Bíblia ou acessá-la no seu celular. Ou, se você tiver alguma dificuldade, também o texto será transmitido aqui no nosso projetor. Mas na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, nós temos pregado toda essa carta, desde o capítulo 1, e agora chegamos à metade dessa epístola, no capítulo 8. E nós vamos meditar nesse capítulo, um pequeno capítulo, vai do verso 1 até o verso 13. E eu queria ler com você a passagem da Santa Escritura e pedir a sua atenção nesse momento, que você possa ouvir de maneira atenta a palavra de Deus, enquanto ela será lida. 1 Coríntios capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Quero te convidar a orar mais uma vez comigo, curva a sua cabeça. Senhor, pedimos a tua direção, a tua luz e a tua graça sobre a nossa vida nessa noite. Que o teu Espírito Santo nos ajude a compreendermos a tua palavra e sermos transformados por ela. Que a tua palavra cumpra os teus propósitos nessa noite. Que o Senhor seja glorificado, que a tua igreja seja edificada e que o teu evangelho seja proclamado. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Como nós podemos conhecer algo verdadeiramente? Como nós podemos chegar de fato ao conhecimento de alguma coisa? Essa é uma pergunta que há muito tem sido feita, desde os filósofos antigos até a nossa época. É possível conhecer algo de fato? Nós podemos chegar a um conhecimento pleno sobre alguma coisa? E se podemos, qual é o princípio por trás desse conhecimento? Como nós podemos alcançar esse conhecimento plenamente? Os mais antigos diziam que para você conhecer, você precisa saber que você não sabe nada. Só sei que nada sei, já dizia o filósofo.
partindo do princípio que somente quando nós reconhecemos que nós não temos um conhecimento é que de fato nós podemos conhecer. Se nós achamos que conhecemos alguma coisa, nós muitas das vezes vamos não nos sentir preparados para continuar buscando esse conhecimento. Ou conheça-te a ti mesmo, também um princípio de que o verdadeiro conhecimento está dentro de você. E você precisa conhecer a si mesmo para que de fato você possa conhecer algo de fato. Esse slogan tem sido reinterpretado na nossa época pelos famosos coachings, né? Onde a solução para os seus problemas, o que você precisa conhecer, tudo está dentro de você mesmo. Basta você olhar para dentro de si que você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Já está lá dentro de você, adormecido, você precisa botar para fora essa energia, esse conhecimento, esse poder que está dentro de você. Outros vão argumentar que, de fato, nós não podemos conhecer algo. O conhecimento ele é sempre limitado e nunca completo e verdadeiro. Para os cristãos, é possível nós conhecermos. O livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, nos diz que o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria, está no temor ao Senhor. Em reconhecer que existe um Deus que criou todas as coisas e que ordenou toda a criação de um modo racional e de um modo que nós podemos compreender com a nossa mente e apreender com o nosso coração, com o nosso entendimento. Nós podemos conhecer as coisas, nós podemos conhecer o mundo, nós podemos conhecer fatos, porque esse mundo não é fruto de um caos aleatório, mas porque existe um Deus soberano e criador que ordenou todas as coisas, e por isso a gente pode estudar a criação, por isso nós podemos fazer ciência, por isso nós podemos chegar ao conhecimento das coisas, ainda que talvez não um conhecimento absoluto, mas nós podemos conhecer verdadeiramente as coisas, porque existe um Deus que criou esse mundo de modo ordenado, coeso e racional. Mas, para um cristão, há um conceito, há um princípio ainda mais profundo. Para nós chegarmos a um verdadeiro conhecimento, só podemos obtê-lo por meio do amor. O verdadeiro conhecimento nasce do amor e leva ao amor. O próprio Paulo, mais à frente, no capítulo 13 dessa mesma epístola, vai aprofundar um pouco esse conceito, quando ele diz que sem amor, ainda que você entregue o seu corpo como um sacrifício para ser queimado, ainda que você fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que você faça grandes coisas, se você não tiver amor, nada disso vale. Da mesma forma, o conhecimento. O conhecimento por si mesmo pode levar à arrogância, à soberba, ao orgulho. O conhecimento por si mesmo pode nos inchar, como literalmente Paulo fala nesse texto. Mas o amor, ele edifica. O verdadeiro conhecimento, ele nasce no amor ao próximo, no amor a Deus acima de todas as coisas, mas no amor às pessoas ao nosso redor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, especialmente sobre o problema que nós podemos ter quando o nosso conhecimento está desassociado do amor, aonde nós podemos nos tornar arrogantes, olhar as pessoas com um ar de superioridade daqueles que não obtêm o mesmo conhecimento que nós, e tratá-los com desprezo, e até mesmo, como o apóstolo Paulo diz, podemos levar essas pessoas à destruição. Nós estamos caminhando nessa carta aqui de 1 Coríntios já tem um tempo, e Paulo já falou sobre muita coisa. Nesse exato momento, no capítulo 8, Paulo está respondendo algumas questões que a própria igreja de Corinto havia escrito em uma carta para ele. Desde o capítulo 7 ele já está fazendo isso. A gente passou um tempo aqui estudando o capítulo 7, vendo quando Paulo responde uma série de questões sobre casamento, relacionamento familiar e outros assuntos relacionados. No capítulo 8, então, ele passa a responder uma nova questão, um novo assunto, de um contexto que é muito distante do nosso. E a gente precisa compreender esse contexto para que a gente entenda corretamente o que Paulo está falando. A igreja de Corinto, aparentemente, estava escrevendo a Paulo, perguntando a ele sobre se era possível, na verdade, discordando de Paulo, os estudiosos hoje acreditam nessa posição, de que eles estavam discordando de uma posição de Paulo, de um ensinamento de Paulo sobre como eles deveriam se relacionar com os sacrifícios que eram feitos aos deuses pagãos, aos ídolos que existiam naquela época. A cidade de Corinto era uma cidade
onde haviam muitos templos de adoração a diversos deuses naquela época. A Afrodite, a um deus chamado Asclépio, a Zeus e a outros deuses de diversos panteões, não só grego e romano, mas também de religiões orientais, religiões chamadas de mistério. E os coríntios, quando conhecem o evangelho pregado por Paulo, eles se convertem desse contexto de adoração a falsos deuses, a ídolos. Só que quando eles obtêm esse conhecimento do evangelho, eles compreendem uma outra coisa. Eles compreendem que existe só um Deus verdadeiro. E que todos os ídolos, eles na verdade nada são. Eles são apenas criação do coração humano. Como o Antigo Testamento trabalha muito essa ideia em toda a sua história. Os deuses das nações são apenas criação da mente humana, da criatividade humana. Eles têm olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, têm boca, mas não podem falar, têm mãos, mas não podem se mover, e tornam-se semelhantes a eles todos aqueles que o adoram. O Antigo Testamento tem muito a falar sobre a idolatria e sobre a tolice de adorar deuses falsos. Então os coríntios, eles saem desse contexto de uma adoração pagã e agora se voltam ao Deus vivo e verdadeiro. Eles creem nesse evangelho e eles entendem que esses ídolos nada são. Dentro dessa ideia, alguns que, tendo esse conhecimento, eles defendiam o direito que eles tinham de ir até os templos pagãos e participar das refeições, que era algo comum. Nem todo mundo que participava das refeições nesses templos iam lá para adorar a esses deuses, mas era uma espécie de restaurante. Muitos desses templos tinham refeitórios grandes onde as pessoas iam lá simplesmente para fazer uma refeição com seus amigos, com seus familiares, mas o caso é que aquela carne que era servida nos templos era uma carne que tinha acabado de ser sacrificada em adoração a esses deuses. Mas como eles entendiam que esses deuses não eram nada, eram deuses falsos, eram apenas criação da mente humana, eles defendiam o direito de que você podia ir lá nesse templo, de que você podia se sentar à mesa com seus amigos, que você podia participar dessas refeições sem que você estivesse participando de fato da adoração a esses deuses, uma vez que eles nada são. Então os coríntios estavam defendendo isso. Só que havia dentro desses convertidos, provavelmente novos cristãos, que haviam saído desse contexto recentemente, e que por mais que eles tivessem entendido essa concepção de que os deuses não existem, ainda que racionalmente na cabeça deles isso fizesse sentido, ainda havia um apego emocional para eles com essas relações, porque provavelmente eles passaram a vida inteira deles dentro desses templos, adorando e sacrificando esses deuses que eles criam que eram verdadeiros. E agora, com essa postura de alguns irmãos dentro da igreja, que Paulo vai chamar eles de fortes, em comparação a esses que Paulo vai chamar de fracos, porque tem uma consciência fraca, esses irmãos, eles ao verem esses cristãos fortes indo nos templos, eles se sentem confusos. E alguns deles, ao que dá a entender, pelo que Paulo está escrevendo, estavam também indo a esses templos, ainda que na sua mente eles entendessem, não conseguissem lidar com isso, e de alguma forma eles estavam entendendo que, então tudo bem adorar a Jesus e a outros deuses. E com isso alguns estavam retornando ao paganismo, à sua adoração anterior. Paulo escreve para resolver esse problema, essa questão que está sendo lidada ali nessa igreja. É como eu falei, é um contexto que não é muito próximo de qualquer coisa que a gente possa viver em nossos dias. Talvez em algumas situações específicas, mas é muito distante. Mas o que está por trás? Qual o problema por trás disso tudo que Paulo está lidando com essa igreja? Ele começa dizendo no capítulo 8, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Provavelmente essa é uma fala da própria igreja de Corinto. Sabemos que todos temos conhecimento. Todo mundo sabe que os ídolos nada são, não existem de verdade, não tem uma existência objetiva nesse mundo. Mas Paulo não começa tratando diretamente desse assunto. Paulo começa tratando de um princípio anterior. Paulo começa dizendo algo muito interessante, e que a gente tem falado algumas semanas atrás. Paulo, ele tem um coração muito pastoral com a sua igreja. E Paulo gosta de ensinar os cristãos a pensar. Paulo gosta de ensinar a sua igreja a pensar.
Paulo não gosta de trazer respostas prontas para assuntos complexos. Ele gosta de ensinar os crentes a usarem a sua cachola, a sua cabeça e pensarem os princípios por trás de por que eles devem agir de determinada maneira. E agora Paulo vai trabalhar um conceito com eles. Ele vai dizer o seguinte: o conhecimento, por si mesmo, ele incha. Ele leva ao orgulho, à soberba. Mas o amor, ele edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Os coríntios, eles acreditavam que a conduta cristã se baseava em uma espécie de gnose. Gnose é uma palavra grega para conhecimento. E eles acreditavam que a conduta, o comportamento cristão estava baseado nesse conhecimento que eles tinham. E que esse conhecimento lhes daria a liberdade e o direito para agirem como eles quisessem. Mas para Paulo, o conhecimento não é o principal fundamento para a conduta e para o comportamento cristão. O amor é. Nós devemos basear o nosso comportamento como cristãos não naquilo que nós conhecemos em primeiro lugar, mas no amor em primeiro lugar. O conhecimento verdadeiro nasce no amor. No amor a Deus e no amor ao nosso próximo. O nosso conhecimento, a parte do amor, como eu já falei aqui, pode nos conduzir ao orgulho. A olharmos e pensarmos mais sobre nós do que convém, a entender, a acharmos que somos maiores do que realmente somos, a acharmos que somos melhores do que outras pessoas, do que realmente somos. O conhecimento por si mesmo, ele leva ao orgulho, mas o amor edifica. O verdadeiro conhecimento não é a simples acumulação de dados e informações na nossa cabeça, mas algo que começa e que termina com amor. Sem amor, não há verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento nasce do amor e é por ele edificado. Paulo trata esse princípio muito interessante. Muitas das vezes o conhecimento que nós arrogamos ter pode nos levar a agir de maneira arrogante. Toda segunda-feira eu dou aula num seminário, teológico Água da Vida, do projeto Água da Vida ali no Fonseca. E eu sempre gosto de dizer para os meus alunos, tenham em mente que tudo que vocês estão aprendendo na sala de aula não é para vocês. Todo o conhecimento que vocês estão obtendo aqui não é para vocês baterem no peito e ganharem uma discussão. Não é para vocês terem grandes cabeças teológicas e corações pequenininhos. Não é para vocês humilharem pessoas com base no conhecimento, pessoas que não têm o mesmo conhecimento que vocês tiveram, porque talvez não tiveram as mesmas oportunidades de estudo que você teve. Não é para você se sentir superior a essas pessoas. Tudo que vocês estão aprendendo nessa sala de aula é para o serviço. Tudo que vocês estão aprendendo, cada conhecimento, não é para vocês arrogarem para si que vocês são pessoas muito inteligentes e possuem um conhecimento superior, mas é para servir e amar a igreja de vocês, aonde vocês estiverem. Se vocês usarem esse conhecimento para benefício próprio, simplesmente, para se sentirem superiores, vocês não aprenderam nada. Esse conhecimento que vocês estão obtendo em sala de aula precisa reverberar em serviço às pessoas ao seu redor, em amor, em edificação a essas pessoas. Esse é um princípio fundamental para os cristãos. Para cada cristão. E aqui, nós somos cristãos reformados. A nossa igreja é de teologia reformada. E muitas das vezes os cristãos reformados são conhecidos justamente por não agirem dessa forma, em muitos contextos. Por se sentirem superiores,
por causa do conhecimento bíblico que eles têm. Que por mais que seja um conhecimento verdadeiro, e se nós não crêssemos que a teologia reformada seja uma teologia verdadeira, nós não abraçaríamos, mas cremos que a teologia reformada é uma teologia bíblica e fiel às Escrituras. Mas ainda assim, há muitos irmãos que obtêm esse conhecimento, mas são incapazes de amar o próximo. E se sentem superiores àqueles que não pensam da mesma forma. E que talvez não pensam da mesma forma porque não tiveram acesso às mesmas coisas que eles tiveram, ao mesmo ensino que eles tiveram. Como eu olho para a minha própria vida, para o Mateus de 10 anos atrás, e eu vejo quanta coisa eu aprendi nesse caminho. Quantas pessoas, quantos professores, quantos mestres, quantos cristãos mais velhos que me ajudaram, que me discipularam, que caminharam comigo e que tiveram paciência comigo. Quantos livros eu precisei ler, quantas aulas eu precisei assistir para chegar ao conhecimento que eu tenho hoje, para pensar da maneira que eu penso hoje, pensar sobre igreja, pensar sobre a salvação, pensar sobre o relacionamento com Deus. Não foi uma coisa que eu cheguei de uma hora para outra. Foram anos de estudos, de pessoas que tiveram paciência para me ensinar. Como eu posso querer que uma pessoa que ainda não conhece as coisas dessa mesma forma abrace de uma hora para outra, se comigo não foi assim? Se provavelmente com você não foi assim? Então, como cristãos reformados, precisamos ter o cuidado, porque muitas vezes nós temos um conhecimento que está separado do amor. E isso nos leva a achar que nós somos melhores e prepotentes, nos leva ao orgulho. Mas não só dentro desse ambiente, mas em qualquer área da nossa vida. Se nós nos sentimos superiores aos outros por causa do conhecimento que nós temos, você não conhece de verdade. Você ainda não entendeu para que esse conhecimento serve. O conhecimento ele precisa servir para edificação, e ele só vai servir para edificação se você for capaz de amar as pessoas ao seu redor. Esse é um princípio para pessoas que ensinam, para pastores, para professores de EBD, para pessoas que lideram ministérios. Se você não é capaz de amar as pessoas a quem você está ensinando, você não será capaz de ensiná-las verdadeiramente. Você não será capaz de instruí-las verdadeiramente. Porque somente o amor edifica. Se alguém ama a Deus, essa pessoa, de fato, conhece como ela deveria conhecer. Porque, primeiramente, ela é conhecida por Deus. Esse é o princípio fundamental que Paulo está tratando com eles, em primeiro lugar. Paulo ensina eles a pensar. Então, cuidado com esse conhecimento que vocês estão arrogando para si, mas que está separado de uma atitude amorosa. Porque a ética cristã, o comportamento cristão, não se baseia simplesmente no quanto vocês conhecem, mas no quanto vocês são capazes de amar. Sem amor, esse conhecimento é inútil. E aí Paulo entra de fato no assunto que ele vai tratar. No verso 4 ele diz: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um Deus. Então Paulo está concordando com eles, e dizendo, de fato, o ídolo nada é. Esses deuses, eles não existem objetivamente, embora Paulo tenha mais a dizer sobre isso. No capítulo 10, aliás, o capítulo 8 é um dos maiores argumentos de Paulo nessa carta. Ele começa no capítulo 8 e vai até o capítulo 10. Mas no capítulo 8, Paulo está falando que os ídolos nada são. Lá na frente, no capítulo 10, Paulo vai falar, apesar de que os ídolos não existam objetivamente, existem ações demoníacas por trás deles, da adoração a esses falsos deuses. Mas isso Paulo vai tratar lá na frente, embora isso talvez esteja implícito aqui no nosso texto. Mas Paulo, então, ele vai dizer, os ídolos nada são, vocês estão certos. Existe um só Deus. E aqui tem uma das afirmações mais trinitárias, explicitamente para aqueles que dizem que a Bíblia em nenhum momento diz que Jesus é Deus. Aqui a gente tem Paulo trazendo uma das afirmações mais incríveis a respeito disso. Que ele vai dizer, por mais que ainda existam alguns que são chamados de deuses e de senhores, existe um só Deus, o Pai. E ele vai usar um princípio muito interessante. O Pai, de quem são todas as coisas. O Pai que criou todas as coisas.
e aquele que é a finalidade para a qual todas essas coisas existem. Deus cria todas as coisas para si mesmo. E existe um só Senhor, aquele por meio de quem todas essas coisas vieram a existir, e por meio de quem nós mesmos existimos. Paulo aqui está tratando algo muito importante. Os coríntios defendem a teoria de que os ídolos não existem, porque há um só Deus. Paulo concorda com eles, mas é justamente a atividade criadora e redentora do Pai e do Filho que é a base para o comportamento cristão. Não é uma teologia fria e abstrata, mas nós devemos agir como esse Deus que nos cria por graça, que nos redime por graça, por meio do seu Filho, que nos atrai para si. É claro que o cristianismo se baseia em conhecimento, em conhecer a Deus, mas, mais uma vez, esse conhecimento sem amor não serve de nada, porque é justamente o amor desse Deus que nos cria, que nos redime e que nos atrai para si. Nossa criação e a nossa redenção está fundamentada no único Deus a quem nós servimos e ao qual nós prestaremos conta. Esse Deus que nos amou e nos resgatou em Cristo Jesus por meio da sua morte e da sua ressurreição. Portanto, o amor e não o conhecimento deve funcionar como a motivação básica da ética cristã. Não é necessariamente aquilo que nós conhecemos, mas aquilo que nós amamos. Se você conhece, mas não ama, isso não serve de nada. Mas Paulo continua o seu argumento. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com um ídolo, ainda comem-se desses alimentos como se deles fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, o que está acontecendo? Existe um grupo de cristãos que, por mais que entendam objetivamente que esses deuses não existem, eles ainda compreendem que essa carne está sendo sacrificada a esses ídolos. Eles ainda têm na consciência deles um apego, talvez emocional, pelo tipo de vida que eles viveram até aquele momento. Por mais que eles tenham o conhecimento de que existe só um Deus verdadeiro, ainda assim o coração deles ainda não se desapegou dessa realidade dos deuses falsos. Eles acreditam ainda que essa carne está sendo sacrificada a esses ídolos. A consciência deles é fraca. E Paulo diz que por conta disso eles vêm a se contaminar quando eles participam dessa redenção, dessa refeição. E Paulo mais uma vez trata de um princípio. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus. Se nós comemos, nada vamos ganhar. Se nós deixamos de comer, nada vamos perder. Isso é um princípio para os nossos dias também. E aqui Paulo já começa a tratar de um outro assunto importante nessa passagem. Os nossos direitos não são absolutos. A liberdade cristã não nos dá o direito de agir da maneira que a gente quiser, da forma como a gente quiser. Mais uma vez, precisamos amar. E há muitas coisas nos nossos dias em que são simplesmente desnecessárias. Em que por mais que elas sejam por mais que elas sejam corretas, se você participar delas, você não ganha nada. Se você deixar de participar, você não está perdendo nada. Então há muitas coisas assim na nossa vida, no nosso dia a dia. Coisas que não são necessárias para a nossa caminhada, para a nossa vida, para o nosso crescimento cristão, mas que alguns arrogam para si, que porque isso não é necessariamente errado, então não é um problema. As pessoas que têm que lidar com isso. As pessoas que não entendem dessa forma que precisam aceitar. Paulo não pensa dessa forma. Paulo, ele argumenta a partir do verso 9. Tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. E aqui há algo importante. Para os coríntios, o conhecimento significava direitos e liberdade.
eu tenho o direito de fazer isso, eu tenho a liberdade de fazer isso, porque eu tenho esse conhecimento. E esse tipo de direito e liberdade havia se tornado um bem maior que conduzia à exaltação do indivíduo. Muito parecido com o tempo em que a gente vive. Um tempo onde as liberdades individuais elas são absolutas. E os meus direitos, ninguém mexe. Eu tenho direito a isso. Nós gostamos de bater no peito para dizer, isso é meu direito e eu não abro mão de forma nenhuma dos meus direitos, porque eu tenho a liberdade de fazer isso e ninguém vai me impedir de fazer isso que eu tenho direito. Nós vivemos na época em que os direitos individuais são o fim último e o bem máximo da nossa sociedade. Ninguém pode dizer o que eu devo fazer. Eu faço o que eu quero, ninguém me impede, porque eu tenho o direito de fazer isso. Paulo diz que o cristianismo não nos leva a pensar dessa forma. Paulo diz, cuidado para que a liberdade que vocês arrogam ter não sirva de pedra de tropeço para os seus irmãos. Para Paulo, o amor significa a livre renúncia dos próprios direitos pelo bem do seu próximo. No capítulo 9, Paulo vai discorrer exatamente sobre isso. Todo o capítulo 9 é Paulo dizendo dos direitos que ele tinha e dos quais ele livremente abriu mão pelo bem dos cristãos, pelo bem dos seus irmãos, por amor aos seus irmãos. E aí Paulo diz aquilo que parece ser o problema, né, a partir do verso 10. Porque se alguém enxergar você, que tem esse conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Então essa era a situação. Esses irmãos fortes, que tinham esse conhecimento, arrogavam para si o direito e a liberdade que eles tinham de ir lá no templo dos ídolos e participar daquela refeição, porque eles entendiam que aquilo não era nada. Era só uma carne que estava sendo oferecida ali. E estava sendo oferecida para um Deus qualquer, mas esse Deus nem existe de verdade, então que diferença faz? E ele trabalha esse conceito de um irmão mais fraco, que tem a consciência fraca e olha para aquela pessoa. E é induzida a participar daquela mesa também. Só que a mente dele está dividida. E porque a consciência dele está dividida, esse irmão peca no seu coração. E provavelmente ele é conduzido a compreender justamente que, então não tem problema, servir a Jesus e servir a deuses falsos. E servir a esses ídolos. Não tem problema eu viver dessa forma. E muitos provavelmente estavam sendo conduzidos a retornarem a uma vida pagã por conta disso. Paulo diz algo bem enfático, que ao agir assim, perdia-se o irmão pelo qual Cristo morreu. Isso é algo muito sério. Tanto que Paulo vai dizer que pecar contra o irmão dessa forma é pecar contra o próprio Cristo. Pecar contra o seu irmão por conta de um conhecimento que você arroga para si, que você diz ter, sem se considerar com como ele se sente, como ele absorve isso, como ele entende isso, e forçá-lo a fazer algo que para ele é errado, que no coração dele ele ainda entende aquilo como errado. Paulo está dizendo, quando você peca assim contra o seu irmão, não é só contra ele que você está pecando, mas contra o próprio Cristo, por quem esse próprio Cristo morreu. A vida cristã, ela tem início na morte de Jesus, no maior ato de renúncia aos próprios direitos por amor. Como nós cantamos aqui, como nós lemos aqui, a morte de Cristo na cruz é o maior ato de alguém que abriu mão dos seus direitos por amor às pessoas que o rejeitavam. A morte de Cristo na cruz é justamente a atitude daquele que tinha todo o direito absoluto sobre todas as coisas.
que sendo Senhor sobre a criação, que sendo o Filho eterno de Deus, um com o Pai, exaltado, engrandecido, glorificado desde a eternidade, ele não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas ele se esvazia de toda a sua glória. E se esvaziando de toda a sua glória, ele se faz homem. E sendo homem, ele se coloca na condição mais degradante de todas, na condição de servo, de escravo. E ele faz isso por amor. Ele é aquele que tinha todo o direito sobre a criação. Ele poderia ter descido na terra, encarnado, e falado assim: vai todo mundo para o inferno agora, porque vocês já abandonaram a Deus, porque vocês pecaram contra Deus, porque vocês se rebelaram contra esse Deus que os criou, porque vocês abandonaram a esse Deus, porque vocês pecaram contra Deus e estão destituídos da glória de Deus, porque o que vocês merecem é a condenação, porque todos os dias no coração de vocês, vocês rejeitam a esse Deus, porque todos os dias no coração de vocês, vocês abandonam a esse Deus, porque todos os dias no coração de vocês, vocês escolhem satisfazer os seus próprios prazeres, viver para si mesmo e serem deuses sobre as suas próprias vidas. Vocês rejeitam a Deus, vocês excluem esse Deus da vida de vocês. Vocês são inimigos de Deus. Vocês amam mais a si mesmos e todas as outras coisas. E o que vocês merecem é a condenação eterna. O que vocês merecem é o fogo do inferno. O que vocês merecem é a separação desse Deus que é santo e justo. Jesus poderia bater no peito e dizer: e eu tenho o direito de condenar todos vocês. Mas não é isso que ele faz. Não é isso que Deus faz. Não é esse o Deus que se revela para nós nas Escrituras. O Deus que se revela para nós nas Escrituras é aquele que enviou o seu Filho quando ainda éramos inimigos, quando éramos rebeldes contra esse Deus, quando estávamos todos desviados, separados, alheios a essa bondade e esse amor de Deus, quando estávamos todos nós voltados para nós mesmos, para a nossa ignorância, para o nosso pecado, para os nossos próprios prazeres, satisfazendo-se nas nossas próprias paixões, nas nossas próprias vontades, entregues a nós mesmos, vivendo do nosso próprio jeito. Esse Deus enviou o seu Filho, que abriu mão de todos os seus direitos, para morrer por gente miserável, pecadora, por gente inimiga de Deus, por gente que o rejeitava, por gente que no seu coração poderia dizer: eu não preciso de um Deus, eu tomo as minhas próprias decisões, eu escolho as coisas do meu próprio jeito, eu sou o meu próprio Deus. Esse Deus soberano escolheu abrir mão do seu direito por amor. Esse Deus exaltado, santo, justo, escolheu desde a eternidade abrir mão do seu direito, da sua justiça, do direito de exercer justiça sobre os pecadores, para enviar o seu Filho, para que em nosso lugar ele recebesse aquilo que nós merecíamos. Deus envia o seu Filho para morrer em nosso lugar. Deus envia a Jesus para viver uma vida de perfeita obediência ao Pai, que nós jamais poderíamos viver. E ainda assim, ele se entrega, como nós começamos o culto dessa noite, como servo, e dando a sua vida em resgate por muitos.
Ele vem como servo ele se humilha, como servo ele abre mão dos seus direitos, como servo ele se entrega, como servo ele morre na cruz, para que eu e você, que estávamos separados de Deus, destinados ao inferno, pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e a reconciliação com esse Deus. Porque por meio da morte de Cristo, por meio do sangue de Jesus, nós somos justificados, santificados, o nosso pecado é perdoado, nós temos a plena aceitação de um Deus justo, porque a sua justiça é satisfeita na morte do seu Filho eterno. Para que nós, que corremos até a cruz de Cristo e dizemos, Senhor, nós não temos nada para te dar. Estamos desesperados, não temos nada para te oferecer. Somos pecadores, falhos, e o que nós merecemos é a punição. Salva-nos pela tua misericórdia, Senhor. Salva-nos pelo teu Filho, pelo sangue do Cordeiro, e todos aqueles que vão até a cruz de Cristo, todos aqueles que reconhecem o seu pecado, todos aqueles que creem que Jesus viveu uma vida perfeita por nós, e que na sua morte na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos pleno perdão, e que ao terceiro dia Deus o ressuscitou, vencendo a morte, e trazendo plena justiça para nós, de que pela graça nós somos salvos, pela fé em Cristo Jesus, não pelos nossos méritos, não pela nossa justiça, não porque nós somos bons, mas todos merecemos a condenação, mas ainda assim, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Isso é o que Cristo fez por nós. No seu ato de amor eterno, Ele abriu mão dos seus direitos, por amor a você e por amor a mim, por amor a todos aqueles que voltam-se para Cristo, reconhecendo que o que Ele fez foi por mim e por você, e que a única maneira de termos acesso a Deus e sermos aceitos por Ele, de sermos reconciliados com Deus, não é pelo meio do seu comportamento, não é se você for uma pessoa boa, não é se você obedecer a Deus de todo o seu coração, porque nós somos incapazes de fazer isso, mas a única maneira que nós temos de sermos salvos é se nós confiarmos de todo o nosso coração no que Cristo fez por nós, se nós confessarmos que Jesus é o nosso Salvador, que Ele morreu em nosso lugar, se confessarmos os nossos pecados e crermos que pelo seu sangue nós temos perdão, assim cada um de nós somos aceitos pela graça e não pelos nossos méritos. Esse Cristo é o Cristo que abriu mão dos seus direitos por nós, como nós, que declaramos crer nesse Jesus, não seguimos os seus passos. Somos incapazes de amar como Ele amou. Não faz sentido que aqueles que dizem que foram salvos por Cristo usem do seu conhecimento para fazer perder-se o seu irmão. E Paulo diz que se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais eu comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Olha o que Paulo está dizendo. Ele diz, eu tenho direito a comer carne. Mas se isso de alguma forma vai levar o meu irmão a se perder, então eu abro mão desse direito, por amor ao meu irmão. Eu sou capaz de abrir mão disso que eu posso fazer, que é uma coisa boa, lícita. Mas se isso levar o meu irmão a se perder, eu de pronto sou capaz de abrir mão dessas coisas. É claro que esse texto, Paulo não está falando também que nós devemos viver na ditadura daqueles que são fracos, vamos dizer assim. E o escandalizar aqui, a gente precisa entender o que é. Não é simplesmente ofender uma pessoa porque você faz algo que ela não gosta. Não é isso, né? Senão a gente vira uma loucura. Senão qualquer um fala assim, eu não gosto disso, então, poxa, meu irmão não gosta. Que eu, sei lá, meu irmão Wagner falou na semana passada, não gosto que eu use camisa azul, agora não vou poder usar camisa azul porque isso é loucura.
que loucura é essa? Não posso usar camisa azul porque ele não gosta que eu use camisa azul. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo aqui é o princípio de que se algo que eu faço leva o meu irmão a abandonar a fé em Jesus, a se desviar, Paulo está falando de algo muito sério, não está falando dessas questões bobas que às vezes a gente tem de, eu não gosto disso. Como a gente falou na semana passada, pecado é o que a Bíblia chama de pecado, não é o que não são as minhas preferências. Então Paulo não está falando se eu faço uma coisa que o meu irmão fica, ai meu Deus, ele fez isso. Paulo está falando sobre você fazer algo que ao alguém ver você fazendo aquilo, essa pessoa se leva a abandonar a fé. Isso é escândalo nas Escrituras. Não é alguém olhar e falar, nossa, você fez isso. Não, não é ofender alguém nesse sentido, mas é levar alguém a abandonar a fé. Paulo está dizendo, se algo que eu faço tem o potencial de levar uma pessoa a abandonar a Jesus, então eu sou plenamente capaz de abrir mão desse direito meu, pelo bem do meu irmão. Os meus direitos não são últimos. A primeira consideração na ética cristã não é o meu direito, eu tenho direito a isso, mas é o bem do meu irmão. É o amor pelo meu irmão. Afinal de contas, o próprio Jesus diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo maior é amar o seu próximo como a si mesmo. Se o meu conhecimento e a minha afirmação de direitos que eu tenho por conta desse conhecimento leva o meu irmão a tropeçar, então eu, de coração aberto, preciso ser capaz de abrir mão desse direito. Como Paulo diz, comer carne nos templos, você não vai ganhar nada. Se você deixar de comer, você não vai perder nada. Mas o que você não pode fazer é levar o seu irmão a se perder. O que Paulo está dizendo aqui, o errado nunca vai ser certo. Nunca haverá situações em que as coisas erradas se tornarão certas. Mas haverão situações em que o certo pode se tornar errado, se você não é capaz de amar. Por mais que você tenha direito a determinadas coisas. Mas se você é incapaz de amar, ainda assim essa atitude pode se tornar errada. Então eu caminho para o fim, para encerrar, lembrando a vocês alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, o verdadeiro conhecimento nasce e resulta em amor ao próximo. Se o conhecimento que você obtém não está sendo reverberado em serviço às pessoas ao seu redor, em cuidado, em atenção, em amor às pessoas ao seu redor, você ainda não entendeu nada. Você ainda não conheceu como deveria conhecer. Em segundo lugar, existe um só Deus, por meio de quem nós existimos. E o princípio que nos leva a adorar esse Deus é que, por amor, Ele nos chamou para fazer parte do seu povo. Conhecer a Deus significa conhecermos o amor e sermos chamados a amar. Em terceiro lugar, a minha liberdade não me dá direito de fazer algo que pode ferir a consciência do meu irmão. Os nossos direitos não são absolutos. Somos servos de Cristo. Pertencemos a Jesus. E se algo que nós fazemos, pensamos ou falamos, pode levar alguém a se afastar de Cristo, então, de bom grado, nós devemos ser capazes de abrir mão dos nossos direitos. E, em último lugar, como cristãos, nós servimos ao Deus que, em última instância, abriu mão de todos os seus direitos por amor, para nos resgatar e para nos chamar, para fazer parte do seu povo. Pela fé, nós podemos nos aproximar de Jesus. Pela fé, quando nós cremos em Cristo, nós somos aceitos como filhos amados. Pela fé, na vida e na morte e na ressurreição de Jesus, nós obtemos o perdão dos nossos pecados e nós podemos ser perdoados, santificados, justificados e podemos então ter comunhão com Deus. E isso está disponível para nós hoje. Hoje, você pode conhecer esse amor que abriu mão dos seus direitos para te resgatar. Hoje você pode experimentar a graça desse Deus que abriu mão de tudo aquilo que ele tinha
que abriu mão da sua glória para se fazer servo e para morrer numa cruz, humilhado, zombado. Hoje você pode experimentar o que isso significa. Hoje você pode ter a sua vida transformada para aprender de fato o que é o amor e o que é amar. Por meio dele, você pode experimentar esse amor. Isso está disponível para você hoje. Basta você confessar os seus pecados e crer em Jesus com o seu coração. Crer que o que ele fez foi por você. Basta você confessar o nome de Jesus. Basta você crer na cruz e que o sangue que foi derramado na cruz é suficiente para perdoar todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Porque em Cristo Jesus nenhuma condenação há. Para aqueles que estão unidos a Cristo pela fé, nenhuma condenação há. E você pode experimentar essa liberdade hoje. Você pode experimentar esse amor hoje. Confesse os seus pecados e creia em Jesus. Creia em Jesus de todo o seu coração. Permita que Cristo transforme a sua vida, para que você de fato aprenda o que é o verdadeiro conhecimento e para que você de fato aprenda o que é o verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé e nós vamos orar. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, ó Pai. E pedimos a Ti, Senhor, ensina-nos a amar. Ensina-nos a amar. Não nos deixe que o nosso conhecimento nos cegue e nos enche, nos leve à arrogância e à prepotência, mas que o nosso conhecimento possa resultar em atos de serviço e amor ao nosso próximo. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, que aquele irmão que às vezes não sabe o que nós sabemos, foi alguém por quem Cristo morreu. Foi alguém por quem Cristo entregou a sua vida, por quem foi pago um alto preço para que nós fôssemos unidos e fôssemos feitos um em Cristo. Livra-nos, Senhor, de um coração altivo, arrogante e soberbo, e ensina-nos a amar como a Cristo Jesus. Ensina-nos a abrir mão dos nossos direitos, como Cristo fez. Ensina-nos a termos o mesmo modo de pensar de Cristo, considerando o nosso próximo como superior a nós mesmos, mais digno de honra do que nós, ensinando-nos a amar como o Senhor nos amou. E se há alguém aqui nessa noite, Pai, que deseja experimentar esse amor, que o Teu Espírito Santo se derrame sobre essa vida, tocando em seu coração, para que ele receba esse amor de Deus, esse amor que se entregou por nós, esse amor que foi capaz de ir até a cruz para nos resgatar e nos redimir. Esse amor que amou pessoas ingratas e merecedoras, pessoas indignas. Se há alguém nessa noite que deseja abrir o seu coração para receber a Cristo como seu Salvador, que o Senhor alcance esse coração e que a Tua palavra transforme essa vida nessa noite, Pai, para a Tua glória, para que de fato ela experimente esse amor que muda a maneira como nós enxergamos todas as coisas, que muda a maneira como nós enxergamos a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Esse amor que muda a maneira como nós nos relacionamos contigo. E que o Senhor seja glorificado em tudo e em todos. E ajuda-nos a amarmos como o Senhor, para a glória do Teu nome. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.